Para anos você tem trabalhado, por anos você tem orado, você se esforça, você semeia, você tenta fazer tudo certo. Mas me diga, por que o dinheiro continua escorrendo pelos seus dedos? Por que o seu esforço não se traduz em paz na sua conta bancária? Você se sente frustrado, talvez até envergonhado, pensando que fez algo errado. Você olha para o seu extrato e a tela grita insuficiente. E esta noite, eu preciso que você pare de se culpar, porque a raiz do seu problema financeiro não está no seu salário, na economia do país ou na taxa de juros. Está em algo que a maioria dos crentes e até mesmo líderes simplesmente ignorou. A Bíblia ensina uma lei espiritual tão poderosa que é capaz de dobrar a realidade visível. É a lei que transformou o caos em cosmos, a lei que chamou a luz para fora das trevas. É a lei da palavra falada. Ouvir isso pode ser um choque, mas, por favor, ouça com o espírito e não apenas com os ouvidos. O seu maior obstáculo financeiro não é o diabo, não é a dívida, é o seu próprio silêncio, é a sua recusa em usar a arma mais poderosa que Deus lhe deu. Você tem dado dízimos, tem feito jejuns, tem chorado em oração, mas você comete o erro fatal de nunca falar diretamente ao seu dinheiro. Parece loucura apenas para quem não entende a lei do reino. O nosso Deus não olhou para o vazio e disse: está escuro. Ele decretou: haja luz. Gênesis 1:3. E a luz obedeceu. É vital que você compreenda. Você é feito à imagem e semelhança desse Deus que fala. A mesma força criativa de fala que ressuscitou Cristo dos mortos habita em você. No entanto, o que a maioria faz? Abre a boca para descrever o problema, não para decretar a solução. Você olha para o extrato e diz: eu nunca tenho o suficiente. Não consigo pagar minhas contas. Estou sempre no vermelho. E adivinha, a sua conta bancária obedece. Ela é um soldado espiritual esperando a sua ordem. Quando você declara falta, ela produz falta. Quando você declara escassez, ela manifesta escassez. Provérbios 18:21 é a lei fundamental. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Você está comendo o fruto das suas palavras. Se o fruto é escasso, a semente que você plantou sua confissão estava errada. Eu quero que você sinta a indignação do Espírito Santo agora. Você é herdeiro do reino. Você tem um direito de aliança à suficiência. O Salmo 23, uma declara, não como um talvez, mas como um decreto. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará se Ele é o seu pastor. A falta não tem autoridade legal para habitar na sua casa, no seu bolso ou na sua vida, mas este direito precisa ser executado. Você não se ajoelha e implora por um direito. Você se levanta e o executa com autoridade. O diabo não se importa se você canta hinos. Ele não se importa se você vai à igreja. Ele não se importa até mesmo com o seu dízimo. Mas ele treme no momento em que você obtém esta revelação. A sua boca é um trono de autoridade. Ele treme quando você abre sua boca e comanda suas finanças a obedecerem à palavra de Deus. Por quê? Porque ele sabe que, ao começar a falar, você sai do sistema da mendicância e entra na lei da fé. E quando você entra na lei da fé, nada pode parar o suprimento do céu. Pense em Romanos 4:17. É o seu modelo. Deus chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Ele não fala sobre o problema. Ele fala para o problema. Ele não olhou para a sua conta de R$10 e disse: pobre de mim, só tenho R$10. Não, ele diria: conta, você está cheia. Conta, você transborda. Você carrega mais do que o suficiente. Em nome da minha aliança, a partir de agora, seu desafio é simples, mas radical. Pare de dizer: eu não tenho o suficiente.
Pare de declarar: estou quebrado. Comece a chamar sua conta bancária o que você quer que ela seja. Sua confissão não é mendigar, é executar os seus direitos de aliança. Esta é a fundação. Se você não mudar sua fala, nada mudará em suas finanças. Você já ouviu a história, você já sentiu o poder, mas agora precisamos ancorar isso na rocha inabalável da palavra de Deus. Este não é um truque de pensamento positivo, é lei do reino. Olhe para o profeta Isaías, ele nos entrega um dos decretos mais potentes sobre o poder da fala divina. Isaías 5:5 e 11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Entendeu a força disso? Quando Deus fala, a sua palavra sai em missão. Ela carrega o poder intrínseco de realizar o que foi declarado. E aqui está a revelação que muda tudo. Você é um herdeiro? Quando você fala a palavra de Deus, quando você confessa a sua promessa, essa palavra em sua boca, ela é tão potente quanto a palavra que saiu da boca de Deus. Quando você decreta, por exemplo, minha conta transborda, você não está apenas dizendo uma opinião, você está enviando a palavra de Deus em missão. Essa palavra não pode voltar para você vazia. Ela é obrigada a prosperar. Ela deve manifestar a abundância. O diabo quer te convencer de que você está sendo tolo, conversando com algo inanimado como uma conta bancária. Mas eu te lembro, Jesus falou com uma figueira em Marcos 11, e ela murchou desde a raiz. Se uma árvore inanimada pode obedecer a uma ordem de Jesus, por que você duvidaria que suas finanças, que são recursos criados, não obedeceriam ao seu comando, dado em nome da mesma autoridade? Tudo o que foi criado tem ouvidos espirituais. A maioria dos crentes vive no erro fatal de descrever o problema em vez de decretar a solução. Eles olham para a sombra e descrevem a sombra, garantindo que a sombra permaneça. O nosso modelo é Deus. Romanos 4:17 nos ensina que Deus chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Ele não concorda com a realidade do problema. Ele impõe a realidade da sua promessa. É aqui que a sua atitude precisa mudar. Pare de dizer o que você vê. Não diga: não sei como vou pagar minhas contas. Não diga: estou no cheque especial. Mais uma vez, não diga: eu estou endividado, a dívida me sufoca. Comece a dizer o que a palavra diz. Decrete: cada conta minha é paga em dia, integralmente, e ainda sobra dinheiro. Decrete: eu sempre tenho toda a suficiência em todas as coisas e sempre abundo para toda boa obra. 2 Coríntios 9:8. Decrete dívida: você está cancelada. Você encolhe: eu não devo nada a ninguém, a não ser amar. Eu te digo, a confissão da boca não é um ato de mentira. Fé é concordar com Deus. Se Filipenses 4:19 diz: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória. E você diz isso também. Você não está mentindo. Você está concordando com a riqueza de Deus. E a concordância com Deus produz milagres. O inimigo adora que você chore e se preocupe com suas contas. Ele ama que você se deite pensando na inflação, mas ele tremerá quando você se levantar no seu quarto, no seu escritório ou até mesmo no carro e declarar: conta, você está cheia. Finanças, vocês veem. Dívidas, vocês estão canceladas. Você está ativando a mesma lei espiritual que estruturou o universo. Deixe-me compartilhar mais um testemunho real que prova essa lei. Eu conheci um casal jovem que estava soterrado em dívida. Tinham mais contas a pagar do que renda. Eles me disseram: pastor, nós damos o dízimo fielmente, mas não conseguimos sair do buraco. Eu os olhei e perguntei: vocês deram o dízimo, sim, mas o que vocês têm falado? Eu os instruí: todas as noites, peguem o talão de cheques
e as contas. Deitem suas mãos sobre eles e decretem. Em nome da palavra de Deus, vocês estão pagos. Finanças, venham em abundância. Transbordo, manifeste-se. Eles fizeram isso. Em apenas 3 meses, eles haviam quitado 2 cartões de crédito, receberam reembolsos inesperados e um dos 2 foi promovido no trabalho. Eles vieram a mim e disseram: é como se nossas palavras tivessem puxado dinheiro do nada. Eu respondi: não do nada, mas do suprimento do céu. Amado, o grande tropeço para a maioria dos que ouvem este ensinamento é a inconsistência. Eles ouvem a pregação, se empolham, decretam 1 ou 2 vezes, mas ao sair do culto, voltam a falar a linguagem da falta. Eles dizem: vou tentar por 1 semana e ver se funciona, mas a fé não tenta. A fé sabe e decreta com certeza. Você não pode ir à guerra com palavras contraditórias. Você não pode semear a abundância na oração e semear a escassez na conversa casual. Sua língua precisa ser disciplinada para concordar apenas com Deus. Houve um empresário que me procurou em desespero. A empresa estava à beira da falência. Contas secas, credores por toda parte. Eu o confrontei. Só acaba se você concordar com a falta. Pare de concordar com o fracasso e comece a decretar seu futuro. Ele andava pelos corredores e declarava: negócios, vocês prosperam. Conta, você transborda. Contratos, vocês chegam. Aumento, manifeste-se. Em poucos meses, novos clientes surgiram. Dívidas antigas foram pagas. E o negócio não apenas sobreviveu, ele dobrou. Por quê? Porque ele falou, ele colocou suas palavras em missão. Você precisa entender a lei. Jó 22:28 diz: você decretará algo, e isso se estabelecerá. Não é pensar em algo ou esperar por algo, é decretar. Agora, diga isso comigo, com a certeza de quem está estabelecendo uma lei divina. Fale alto e com autoridade, até que sua mente comece a obedecer. Eu decreto abundância. Eu decreto suficiência. Eu decreto transbordo. Minha conta bancária obedece a palavra de Deus. Se você chegou até aqui, você já aceitou o comando de falar. Mas a batalha mais intensa não é a de começar a falar, é a de continuar falando quando a vista natural te confronta. Quando o saldo da sua conta diz R$12, a sua carne grita: você é um mentiroso. Por que está falando que transborda? E é aqui que a maioria dos crentes recua. Eles deixam a vista anular a fé. Eu te lembro de 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. A fé não nega a realidade do saldo. A fé nega o direito desse saldo de permanecer assim. Você pode ver R$12 na tela, mas você decreta: você não é o meu fim. Eu convoco os milhares. Eu chamo o transbordo. Muitos tentam 1 ou 2 vezes e desistem, olhando para o extrato e dizendo: bem, eu tentei e não funcionou. Mas a fé não tem prazo de validade. Abacuque 2:3 diz: se tardar, esperou, porque certamente virá, não falhará. Você precisa continuar falando até que suas palavras moldem a realidade. Você não pode ir à guerra contra a escassez semeando abundância na oração e semeando falta na sua conversa cotidiana. Sua língua precisa ter consistência total. Lembre-se do que a Bíblia diz em Lucas 6:38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão a vós. Seu decreto de fé puxa pessoas para a posição, abre portas, convoca o favor, mas nada se move até que você fale. Chegou a hora de armar o seu arsenal. Não se limite a declarações vagas. Seja específico. Romanos 4:17 ensina que Deus não diz apenas algo bom. Ele chama nomes. Ele chamou a luz. Você chama
os valores. Se você precisa de R$ 2.000, decrete R$ 2. 0. Se precisa de uma casa quitada, decrete-a quitada. Diga isto comigo agora, em voz de comando, contra toda a montanha de dívidas que tem te atormentado. Decreto contra a dívida e a falta. 1. Eu sou herdeiro do reino. E o Salmo 23. É lei na minha vida, nada me faltará. Falta. Você não tem autoridade legal na minha casa. 2. Dívida. Você está cancelada. Você encolhe. Você desaparece. Eu não devo nada a ninguém a não ser amar. 3. Minha conta bancária tem ouvidos, e eu a comando. Esteja cheia, transborde, seja uma fonte de bênçãos para toda boa obra. 4. Deus me dá o poder para obter riqueza, para que a sua aliança seja estabelecida. Eu ativo esse poder agora com a minha boca. Amado, o inimigo tem tentado te prender com uma mentira, a de que é errado falar sobre dinheiro, que é ganância, decretar prosperidade. Isso é uma armadilha. Você não ama o dinheiro. Você o usa para amar pessoas, para abençoar sua família e para avançar o reino. E a forma de garantir que o dinheiro nunca te domine é dominando-o com a sua palavra. Você não implora por dinheiro, você o comanda. Você não corre atrás dele, você o convoca. O próprio livro de Eclesiastes 10:19 nos diz: o dinheiro responde a tudo. Perceba, ele responde, ele tem ouvidos. Quando você diz, dinheiro, venha, ele obedece. Quando você decreta, conta, transborde, ele se dobra. Você não é servo do dinheiro. O dinheiro é o seu servo. E servos aceitam comandos. Diga isto comigo agora, firmando a sua autoridade sobre suas finanças. Dinheiro, você é meu servo. Você obedece à palavra de Deus. Você vem quando eu chamo. Você se multiplica na minha conta. Lembre-se de 2 Coríntios 9:8. Deus é poderoso para fazer que em vós abunde toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, total suficiência, vocês superabundem em toda boa obra. Note a palavra-chave, abundância. Não é apenas pagar o aluguel, é superabundar. E o propósito desse transbordo não é apenas para você, mas para que você se torne um canal de bênção. Esse é o plano de aliança de Deus, que você tenha toda a suficiência em todas as coisas. Você está prestes a entrar na maior mudança financeira que já viu. Por quê? Porque você não está mais silencioso, você não está mais implorando, você está decretando. Agora, receba esta palavra de autoridade e libere a sua fé para selar o que foi estabelecido. Eu vou decretar sobre você e eu quero que você receba no seu espírito e declare junto comigo. Levante suas mãos onde você está e diga: eu recebo. A cada decreto, eu decreto. Dívidas estão apagadas. Eu decreto. Contas são quitadas. Eu decreto. Empréstimos são perdoados. Eu decreto. Cheques inesperados na correspondência. Eu decreto. Depósitos sobrenaturais na sua conta. Eu decreto. Promoções concedidas e bônus liberados. Eu decreto. Transbordo repentino. Provisão que não pode ser explicada. Diga comigo: eu recebo. Eu decreto. Meu transbordo se estabelece agora. Amado, você não voltará mais a viver na escassez. Você não voltará a implorar. Daqui para frente, você decreta e o transbordo é estabelecido.